posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa. Vamos orar? Ore comigo! Olá, crianças! Hoje eu vim aqui para orar essa história. Então vamos orar? Minhas mãozinhas juntadas estão fechadas em oração. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe todas as crianças, cuide e proteja. Em nome de Jesus. Vamos louvar? Faça os gestos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dançar. Vamos lá, agradar a Deus! Jesus te ama! Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário Mundo das Histórias Bíblicas. E olha só, a história bíblica de hoje aconteceu assim há muito tempo atrás e é uma sequência das histórias que está lá no livro de Êxodo. E hoje nós vamos ver o livro de Êxodo, capítulo 32. Moisés estava no monte ainda e ele estava demorando muito para voltar. E o povo estava impaciente aqui embaixo e eles pararam de ouvir e ver aqueles trovões e aqueles barulhos todos lá. E então eles começaram a reclamar para Arão. E Arão estava ali. E aquele povo começou a falar para Arão e reclamar e falar para ele: olha, Moisés não veio mais. Pode ser que Moisés sumiu, Moisés pode ter até morrido. Como que nós vamos ficar? Você precisa arrumar outro Deus para nos conduzir daqui do Egito. E então o povo começou a pressionar.
E eles não aguentaram a pressão, Arão não aguentou aquela pressão e ele começou a ficar desesperado. E o povo falou: você precisa fazer outro Deus para nós. E começou a falar isso, e que não queria mais o Deus verdadeiro. Eles haviam esquecido tudo que Deus tinha feito para eles. E eles começaram a brigar e pedir para Arão. E Arão então se rendeu aos pedidos deles. E agora, o que será que vai acontecer? Arão então, não podendo mais se ver livre de toda aquela reclamação e aquele povo pedindo a ele: faça Deus para nós, para que nos continue nos conduzindo aqui. E então Arão pediu para que eles trouxessem suas joias, seus ouros todo. E foi assim que eles trouxeram todos o seu ouro. Eles trouxeram muito ouro mesmo. Olha só, eles trouxeram todos o seu ouro. Trouxeram muito ouro, porque eles tinham muitos que eles tinham levado do Egito, e entregaram todos para Arão. Então Arão pegou todo aquele ouro e levou e colocou ali no fogo para que ele derretesse, e Arão vai construir uma estátua. E então, olha só, Arão constrói ali um altar com um bezerro de ouro. E aquele povo começa a adorar aquele bezerro de ouro, que era uma imagem, que era uma escultura, e começa a adorar aquele bezerro de ouro e falando: agora vamos fazer uma festa, porque foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. E todo aquele povo começa a se festejar e fazer festa e dançar e fazer muitas festas e adorando e se curvando diante de uma estátua. O povo havia esquecido tudo que Deus tinha feito, e agora aquele povo está ali adorando aquele bezerro de ouro. E Deus, ele viu isso, porque Deus, ele vê todas as coisas, e por isso ele disse para Moisés: Moisés, desce depressa do monte, vai lá, porque o meu povo me abandonou. Justamente lá naquele momento que Deus estava dando os 10 mandamentos, e o primeiro era: não adorarás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura. E o povo estava fazendo uma escultura, estava substituindo Deus por um bezerro de ouro, por uma escultura que não pode fazer nada. E agora aquele povo todo em festa, dançando, se alegrando e fazendo festa, achando que nada ia acontecer. E olha só, crianças, até Arão estava ali no meio e adorando um bezerro de ouro. O pecado faz isso com as pessoas. E olha só o que vai acontecer. Deus lá no monte, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou destruir todo aquele povo e vou fazer uma nova nação, porque aquele povo não está obedecendo. Mas Moisés mais uma vez pede a Deus que não faça isso. Fala que para que Deus não faça isso, não destrua o povo, porque o Senhor tirou o povo do Egito, não faça isso. E então Moisés vem. E quando Moisés chega com as tábuas na mão, quando ele olha e vê aquilo, ele fica tão triste que as tábuas da sua mão acabam quebrando. E agora quebrou as tábuas, e as tábuas quebraram dos 10 mandamentos. E Moisés fica indignado e pega aquele bezerro de ouro e pega tudo aquilo e joga no fogo e transforma aquilo tudo em pó. E aquilo agora virou um pó. E ele pega aquele pó e joga na água. E agora aquele pó, aquele ouro, virou aquele bezerro, virou aquele pó. E ele jogou todo aquele pó agora na água e faz aquelas pessoas beberem aquela água. E Arão está ali, e Moisés também vai ficar muito bravo com Arão. Moisés agora vai falar para Arão por que ele fez isso, por que ele desobedeceu a lei do Senhor. E então, criança, aquelas pessoas bebem aquela água, mas ao mesmo tempo, Deus, ele tinha que punir o pecado daquelas pessoas, porque senão elas continuariam rebeldes novamente. E foi assim que aconteceu, crianças, naquele mesmo dia. 3.000 homens, todos morreram, eles foram fulminados. Deus acabou com eles, porque eles tinham sido rebeldes, e agora eles haviam morrido, eles estavam mortos. A palavra de Deus diz que Deus é amoroso e justo. Por um lado, ele nos ama e não quer nos punir,
mas por outro lado Ele é justo e precisa punir o pecado do homem. E é por isso, crianças, que Deus puniu o pecado daqueles homens, eles morreram, para que todos os outros vissem que não deveriam fazer aquilo que eles fizeram. E a desobediência, a idolatria, tudo aquilo que eles fizeram foi uma coisa muito triste, foi uma coisa terrível. Mas Deus não destruiu o povo todo, porque Deus tinha uma aliança que Ele tinha prometido lá para Abraão, Isaque e Jacó, que através deles seria uma grande nação, para aqueles que obedecessem. Olha só, nós também, crianças, quando nós não temos Deus, não temos Jesus, nós cometemos muitas coisas erradas, porque a Bíblia diz que antes de você conhecer a Jesus, você está morto nos seus delitos e pecados. E uma pessoa morta, ela não pode fazer nada, não é verdade? Mas a partir do momento que você conhece Jesus, Ele abre os seus olhos, Ele abre o seu coração, e você não pode mais pecar contra o Senhor, seu Deus. Você não pode mais andar nos caminhos maus. Por isso, essa história de hoje vem nos ensinar que nós não devemos adorar nenhum outro Deus que não seja Deus, único e verdadeiro. E Jesus Cristo, o único que veio aqui na terra, deu a vida para nos salvar. Todas as coisas que nós colocamos no lugar do nosso Deus é pecado. Se você coloca um celular, se você coloca qualquer outra coisa que não é Deus e faz com que aquilo seja mais importante, ocupe maior tempo da sua vida, isso é pecado. E Deus não se agrada dessas coisas. E por isso que Ele queria que o povo obedecesse. Toda a ordem, desde lá de Gênesis, é obedecer. Nós devemos obedecer a Deus para termos uma vida feliz. Porque Deus, Ele está cuidando de nós. Quando nós obedecemos a Ele, obedecemos a Sua palavra, Ele nos ensina, Ele nos ama e nos derrama bênçãos sobre as nossas vidas. E hoje, Ele tem bênçãos para a sua vida também. Ele está cuidando de você. Nada fugiu do controle e nem das mãos do nosso Deus. É verdade. Mesmo diante do Covid, da pandemia, de tudo isso, mas Deus está cuidando de nós. Ele está guardando as nossas vidas e Ele está nos dando a salvação que nós só temos em Jesus. Por isso, crianças, que cada um de nós possamos crer em Jesus para a nossa vida eterna e cumprir aquilo que Jesus nos mandou. Vamos orar? Minhas mãos juntas estão, fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoa, que nós nunca venhamos a ter outros deuses que não seja o Senhor. Limpa o nosso coração, a nossa mente e nos ajuda a Te adorar verdadeiramente, a obedecer ao Senhor em tudo, a sermos obedientes. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fique com a gente e não perca o próximo episódio. Vamos ver o que vai acontecer? Até lá! Tchau! Hora do quiz da Palavra de Deus. O bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Escolha a alternativa correta. Já fazia um tempo que Moisés estava no monte e os israelitas estavam impacientes e esqueceram de tudo que tinham visto. Número 1. O povo começou a reclamar com Arão e ele não conseguiu acalmá-los. Número 2. O povo seguiu viagem sem Moisés. Número 3. O povo pediu para Arão seguir com eles e deixar Moisés. Tempo! Número 1. O povo começou a reclamar com Arão e ele não conseguiu acalmá-los. Os israelitas começaram a reclamar e dizer: onde foi para Moisés? Será que ele morreu? Vamos fazer deuses para nós. Número 1. Arão não estava preocupado com Moisés.
Número 2. Arão disse: tragam seus ouros, e fez uma estátua, um bezerro de ouro. Número 3. Arão esqueceu de tudo e perdeu a cabeça. Tempo! Número 2. Arão disse: traga seus ouros, e fez uma estátua, um bezerro de ouro. Arão chamou a todos e disse: vamos fazer uma festa para este Deus que nos tirou do Egito, que era o bezerro de ouro que vai acontecer. Número 1. Deus disse a Moisés do alto do monte: desce depressa, meu povo me abandonou. Número 2. Deus vai destruir todo o povo. Número 3. Moisés vai dizer: destrói mesmo este povo desobediente. Tempo! Número 1. Deus disse a Moisés do alto do monte: desce depressa, meu povo me abandonou. Deus disse: vou destruir este povo rebelde e começar outra nação. Moisés ora ao Senhor e pede: não faça isso, Senhor. Como vai destruir o povo que tiraste do Egito com mão poderosa? Deus atendeu o clamor de Moisés. Moisés chega e vê o bezerro e fica muito bravo. Joga as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos e elas quebram. Ele destrói o bezerro, que vira pó, joga na água e faz o povo beber a água. Falou bravo com Arão: isto não podia ficar sem castigo. Foram mortos 3.000 homens. Deus é amoroso e justo. Por isso precisa punir os pecados. Até a próxima. Hora da atividade. Mãos à obra. Para a atividade de hoje, nós vamos precisar de folha de sulfite, lápis de cor e canetinhas também, tá bom? Olha só, nós vamos ver o bezerro de ouro, que foi assim a grande desobediência do povo de Israel. Ó, você vai dobrar a folha ao meio. Aqui nessa parte nós vamos desenhar um coração. Você pode desenhar o seu coração de preto, tá? Porque é um coração que está ferido, está triste, porque o povo está desobedecendo. E você vai escrever aqui dentro, ó, a desobediência, tá bom? O que foi a desobediência? Foi a idolatria. Tudo que é idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus, que ocupa o lugar de Deus. Na época, o que o povo fizeram? Eles aproveitaram que Moisés estava lá no monte e falou: ele morreu, ele não vai voltar. Então eles fizeram um altar. Olha só, você pode fazer assim. E pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. E Arão fez. Então, ó, você vai fazer a cabeça aqui do bezerro, ó, assim, tá bom? Eles trouxeram o ouro deles. E Arão fez. Faz aqui a orelha. Olha só, um chifrinho. Outro chifrinho, o olho, né? Do bezerro, ó, e o corpo, não precisa fazer todo o corpo, porque ele está em cima do altar. E olha só, aqui, ó, você pode fazer aqui tudo certinho, depois você pode fazer assim, ó, porque nós vamos colocar que isso é pecado. Deus não se agrada disso, né? Depois que você pintar esse bezerro tudo, você vai pegar a sua canetinha ou seu lápis de cor, ó, e vai fazer um X aqui em cima, porque isso é pecado. Isso não pode estar na nossa vida. Você também tem algum ídolo?
alguma idolatria, você coloca o seu celular, outras coisas no lugar de Deus, a idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Mas nós devemos fazer o que aqui desse lado? Nós vamos desenhar a Bíblia. Ó, você faz assim, tá bom? Ó, e assim, tá? E aqui, ó, nós vamos fazer aquela parte como se ela estivesse fechada, né? E aqui a parte da frente das folhas, tá bom? E aqui, ó, a parte de trás. E aqui você vai escrever Bíblia. A Bíblia, ela fala que a idolatria é pecado. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Deus fala conosco quando nós lemos a Bíblia. Você vai fazer isso bonitinho, olha só, e vai pintar. Olha só como ficou o meu. E vai guardar, porque isso você vai lembrar. Olha só como eu fiz. Eu coloquei um coração, eu pintei ele de preto, coloquei um sangue aqui, ó, de triste, né? Deus fica triste quando nós temos idolatria. Isso é pecado. E olha só aqui o meu bezerro de ouro. E aqui a Bíblia, a única regra de fé e prática. Faça a sua atividade e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. A tarefa é grandiosa e pregar seu nome eu vou. Eu não posso me esconder, nem deixar de proclamar. Sertanejo e onde Deus mandar, eu não posso me esconder, nem deixar de proclamar.